Recentemente eu terminei uma nova leitura. Ela se chama Ponte para Terabitia. Gente, esse livro me destruiu. Esse livro, ele me destruiu. Eu tava bem de boa na escola e aí eu decidi ir na biblioteca pra pegar um livro pra passar o tempo, porque graças a Deus as férias já chegaram. Ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão. Minha voz tá falhando porque no último dia de aula eu fiz o favor de pegar a gripe de alguém, não sei quem me passou, mas quem me passou, fica esperto. Eu fui na biblioteca, rodei lá e achei esse livro. Fino, infantil, do jeitinho que eu gosto. Não infantil assim pra criança, mas é um infanto juvenil. Jovens podem ler, entendeu? E aí eu peguei pra ler. Por que não? Só que eu não achava que um livro dessa finura, com essa capinha tão sensível, gente, tão coisada, tão... como é que diz? Tão sonsinha, gente. Tão minimalista, eu não achava que ia me destruir. Entendeu? Já tem spoiler nesse vídeo, eu não vou mentir, tem spoiler. E conta a história de dois amigos, no caso uma menina e um menino, que se conhecem, eles são vizinhos, e eles constroem um reino. O reino se chama Terabitia. O nome do livro é Ponte para Terabitia porque tem um córrego, tem pedras, tem um riozinho que passa lá na floresta onde eles vão se encontrar depois da escola, porque eles chegam em juntos já que eles moram um do lado do outro. Só que quando eles constroem esse reino e tudo mais, eles pensam nessa ideia, tem uma corda em cima de um galho que tá lá há muito tempo. Eles descobrem essa corda que fica em cima desse riozinho. E a menina, que é a Leslie, ela disse que para acessar o reino deles, Terabitia, tinha que passar pulando por aquela corda para o outro lado da floresta, que fica do outro lado do riozinho. E aí o que é que eles fazem? Eles pulam essa corda todas as vezes que eles querem acessar o reino deles imaginário. Isso é muito bonito no início, porque são duas crianças de 10 anos, se eu não me engano, no livro fala, que constroem o seu próprio reino usando a sua própria imaginação, usando a sua própria criatividade. E para acessar o reino tem que pular essa corda. Um esporte bem perigoso, porque a corda estava lá há muito tempo e a corda era velha. Tudo bem, se passam meses, o livro mostra eles brincando. Só que, gente, tem spoiler, eu não vou conseguir me segurar. Simplesmente a professora Edmunds, que é uma professora de música, o Jazz gosta muito dessa professora. O Jazz é amiga de Leslie, que vão para o reino juntos, o reino encantado, Terabitia. E aí, Miss Edmunds é uma professora da escola deles dois, de música. O Jazz ama essa professora, é apaixonado por essa professora. Ele só tem 10 anos, mas é apaixonado pela professora. E essa professora chama ele um dia pra visitar um museu. Só que Jazz nunca tinha visitado um museu antes. E o filme... Gente, eu fiz o favor de assistir o filme. Antes de terminar o livro, eu fiz o favor de assistir o filme. O filme, eu recebi todos os spoilers possíveis. Eu sei o que acontece no final, entendeu? Tem muitas partes que são parecidas com o livro, mas tem outras que não. Só que, tipo, recebi um spoiler tremendo no filme. O filme me deixou chocada com o final, porque eu não tinha terminado ainda o livro. Gente, o filme me destruiu também. O livro me destruiu, o filme me destruiu. Tudo aqui de Ponte para Terabitia me destruiu. Tipo, tinha pessoas, adultos, jovens que já tinham lido antes e eu vi os comentários dizendo, nossa, esse livro me fez chorar muito. Então, por isso que quando eu vi na escola, eu já peguei imediatamente, fui assinar e levei pra casa. Mas eu não sabia que ele ia me destruir, entendeu? Era pra ser uma leitura leve. Mas o livro pegou meu coração, gente, e macetou meu coração, porque, cara, como que pode um livro de criança acontecer um negócio desse? Gente, ó, se você quer ler, leia, vale a pena. Mas, sei lá, enfim, essa professora chama ele para ir pro museu, eles vão pro museu, só que o Jazz pensa em chamar Leslie. Só que ele não chama, vai só ele e a professora Edmunds.
E aí, tem muita coisa que eu tô omitindo aqui pra não dar spoiler, porque eu sou uma pessoa que ama spoiler. Você gosta de spoiler? Eu amo spoiler. Mas eu tento não dar spoiler porque as pessoas gostam de ler, né? Sem spoiler. Mas eu recebo spoiler porque eu gosto de receber spoiler. Pra mim não muda nada, eu continuo lendo o livro. Pelo contrário, spoiler me faz ter vontade de ler o livro ou de assistir o filme ou a série. Eu não sei, ninguém me explica. Ninguém me explica. Enfim, vão pra um museu, quando volta, tem uma notícia. Você talvez já imagine o que aconteceu. Eu já tava imaginando o que ia acontecer, porque tava muito... no início, vou ser sincero, tá? Eu tô nervosa, eu tô eufórica. No início, quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando, nossa, que livro chato. Só fala sobre a história de amizade do Jazz e da Leslie. Não vai ter nem nada assim mudando a história do livro, porque no início são só as questões familiares de cada um, a questão da amizade de cada um, a vida escolar de cada um, como eles acessavam o reino e ficavam brincando lá, a imaginação deles. Então eu comecei a pensar, nossa, que livro chato, não vai acontecer nada assim de bom? Não, gente, aconteceu tudo de ruim. Aconteceu tudo de ruim nesse livro aqui, da espessura do meu dedo mindinho. Como que pode? Beleza, assisti o filme, recebi spoiler e terminei o livro depois de assistir o filme. Totalmente perplexo. E sabe o que é ficar de boca aberta, sem conseguir rir? Ou chorar. Sem conseguir chorar, eu tava rindo de desespero. Eu terminei o filme, eu fiquei... Como assim acaba desse jeito? Gente, o livro te choca. O livro te choca. Não tem como. Mas a intenção mesmo é falar sobre alguns pontos desse livro que eu gostei bastante. Eu vou tentar lembrar. Um dos pontos que eu gostei bastante do livro Ponte para Terabithia, de Catherine Peterson. É uma autora inglesa, eu acho. Não é do Brasil. Enfim, um dos pontos que eu gostei bastante no livro é o contexto de amizade. O Jazz, ele era corredor na escola. Era o aluno mais rápido do 5º ano. Só que aí chega Leslie, e Leslie ganha de todos os meninos, porque só os meninos podiam competir na corrida. E aí, quando ela ganha, Jazz fica com raiva, mas depois eles se tornam amigos. E essa amizade é uma amizade para qualquer coisa. É uma amizade entre o menino e a menina. Em nenhum momento no livro eles focam nesse contexto amoroso entre os dois. Eu acredito porque os dois eram crianças e o livro não deixa evidente que havia esse espaço amoroso entre eles dois, justamente porque eles eram crianças. E, além do mais, eu acredito que o livro ele foca mais na amizade dos dois, entendeu? Não nesse contexto amoroso. Porque parece que o povo tem no fogo, que só sabe ler livro se tiver contexto amoroso. Mas não, gente, é um livro de crianças que se divertem e a coisa mais bonita que tem nesse livro é a amizade deles. Vou tentar não dar spoiler no final, mas a amizade deles é uma amizade quase que indestrutível, entende? Eles se conhecem em pouco tempo, eles constroem essa amizade, constroem um reino só deles, onde eles podiam ser eles mesmos. E eu fiquei linkando com a realidade, como é difícil hoje em dia a gente achar amigos assim. Amigos com quem a gente possa construir um reino. Amigos com quem a gente possa se sentir nós mesmos e simplesmente desfrutar da presença do outro. Entende? A Leslie influenciava muito o Jazz na questão boa, entende? A ele não ter medo de pular na corda para acessar o reino, por exemplo, porque o Jazz tinha medo, a Leslie não tinha medo de nada. Entende? Sobre a questão também da imaginação. Ela diz pro Jazz, Jazz, é só você fechar os seus olhos e você vai conseguir imaginar o reino de Terabithia como Leslie estava imaginando. Entende? Então são muitas questões que o livro retrata de forma simples, mas que cativa o leitor. Justamente porque leva ele a pensar sobre a realidade de uma forma infantil. Entende? Não tem nada de errado de pensar o mundo de forma infantil. Pelo contrário, entende? É muito melhor, porque você... Não significa que você vai ser um idiota que vai ficar olhando para o mundo e pensando como criança. Mas é que são essas crianças aqui desse livro que ensinam você, que me ensinaram a olhar para o mundo de uma outra forma, entende? Tanto é que o Jazz, ele critica no filme. Não, acho que é no livro também, ou é no filme, porque ele desenhava. E aí o pai fala, nossa, para de desenhar, porque de 5 irmãs, se eu não me engano, de 5 irmãos, ele era o único homem da família. Então tinha 4 irmãs, e ele era o único homem, o Jazz, além do pai.
Então, o pai sempre falava, para de desenhar, e ele era uma criança que imaginava muito bem. Tipo a Matilda, gente, eu amo a Matilda. Só que os pais não valorizavam tanto, entendeu? Porque era uma família pobre, que precisava de alimento e tudo mais. Então, o pai dele tava sempre ali, para de desenhar, desenha dinheiro pra ver se você aprende alguma coisa sobre a vida. Tipo, entendeu? Tava cortando a imaginação do Jazz, com todos os desenhos que ele fazia. Então, o Jazz começou a falar... Esqueci. Ele começou a falar do que adianta viver essa vida sem usar da sua imaginação, entendeu? O que adianta viver essa vida sem fazer aquilo que você gosta. Tipo, dinheiro é importante, mas e o que Jazz gostava de desenhar, entendeu? De fazer, que eram os desenhos. O pai não valorizava, porque só se importava com dinheiro, e claro, porque era uma família pobre, que não tinha muita condição. Mas enfim, esse ponto ele destaca muito como que a gente tem que pensar um pouco mais sobre os nossos próprios hobbies. Cara, é um livro muito perfeito, entende? Porque a gente pode sim, deve se preocupar com essas questões de dinheiro e tudo, mas muitas das vezes essas preocupações roubam um presente e fazem com que a gente se torne apenas uma máquina que fica produzindo e pensando em como fazer mais dinheiro, em como fazer mais dinheiro. E atualmente nessa sociedade cansada, ninguém mais tem um hobby legal. Ninguém mais consegue fazer alguma coisa, desenhar ou pintar, sem pensar em vender aquilo para ganhar dinheiro. Entende? É uma sociedade do cansaço, realmente, como tem um livro da sociedade do cansaço, que nada que a gente faz, a gente pensa no nosso próprio prazer, a gente pensa em vender para conseguir dinheiro. E isso é uma arma do capitalismo. Enfim, além da amizade, além dessa questão de olhar para o mundo de uma forma mais imaginativa, não sendo idiota, entende? Quando eu falo olhar para o mundo de uma forma imaginativa, quando eu falo de olhar para o mundo de uma forma mais imaginativa, se você é o livro, você vai entender o que eu quero falar. É olhar o mundo de uma forma que, não omitindo quem ele realmente é, mas fazendo dele um espaço seguro para você mesma, entende? Um lugar como terapia, para onde você pode ir e se deleitar na sua própria presença, nas próprias coisas que você gosta de fazer, na sua própria imaginação, compreendeu? É tipo uma fugazinha da realidade. E o terceiro ponto é construir aquilo que você gosta de fazer sem pensar, por mais que a realidade seja dura em questões monetárias. Tem outros pontos com certeza, mas esses foram os principais. Mas o principal pra mim foi a amizade dos dois. Porque hoje em dia é difícil ter amigos, né, gente? Eu já falei isso aqui, é difícil, mas esse livro me ensinou muito sobre amizade. Não é todo mundo que tem milhares de amigos e tá tudo bem. Pode ter milhares, mas quase nenhum vai ser verdadeiro, né? São poucos ou quase nenhum amigo verdadeiro. E beleza, tudo bem, tudo bem. Cadê meus amigos leitores, né? Daqui desse vídeo. Cadê meus amigos leitores? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa análise desse livro. Essa análise nada crítica. É um livro muito bom pra você ler. Você acaba em umas 5 horinhas ali lendo. É um livro que, cara, não espera coisa boa no final. Pelo contrário, esse livro vai te destruir porque ele me destruiu. Mas ele vai mudar a tua perspectiva. Foi uma leitura muito importante. Ainda bem que eu li esse livro. E, mais uma vez, o Instagram me influenciou pro bem. O Instagram dos leitores. Um beijo, galera.